Olá a todos e a todas novamente, sejam bem-vindos às Emoções Conversáveis. As Emoções Conversáveis são uma rúbrica do programa Horizonte Humano da série Psicologia Emocional. Hoje, desta vez, temos novamente aqui uma ilustre convidada, desta vez Lourdes Neves, que nos vai falar sobre o tema geral, felicidades. Vamos falar um pouco à volta da felicidade. Lourdes Neves é licenciada pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, realizou doutoramento com especialização em Psicologia da Educação e em Psicologia das Organizações pela mesma faculdade, é docente do ensino superior com colaboração em diversas instituições e autora da marca registada de coaching para docentes. É especialista em formação nas áreas da liderança e avaliação de desempenho, gestão de trabalho em equipa, entre outros. O currículo é vasto, como vocês podem ver. É consultora na área de recursos humanos, de liderança e desenvolvimento de competências pessoais e interpessoais. É autora de diversas comunicações e publicações nacionais e internacionais na área da liderança, do coaching e da mudança organizacional. Recentemente também tem editado algumas publicações. Hoje vamos falar de um livro dela, se calhar, ou à volta do tema do livro dela mais recente, que a Lourdes já passará também a apresentar. Bem-vinda, Lourdes. Vamos falar então sobre a felicidade. E se calhar eu antes de lhe passar a palavra, eu começava com uma pequena citação que tem a ver com o nosso tema. Há uma música brasileira de um cantor que se chama Almir Sater, que num dos seus versos diz o seguinte: cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Vamos falar então um pouco sobre a felicidade. Que felicidade, Lourdes? Olá Vítor, e muito obrigada pelo convite para estar aqui presente aqui neste programa, e é um prazer muito grande poder estar a falar com as pessoas também sobre um tema que é neste momento necessário sobretudo por oposição àquilo que nós estamos a viver atualmente. E é necessário nas várias diversas dimensões que permitam também que cada um também escolha o caminho mais adequado para encontrar a sua própria felicidade. Isso é com muito gosto que estou aqui a contribuir para aquilo que for possível. É um prazer imenso. A Lourdes foi minha formadora, para quem não sabe, foi minha formadora de coaching, formação, de gestão da formação, e depois tornamos amigos, e por isso é um gosto imenso, Lourdes, falar consigo e conversar consigo. Realmente. Falou há pouco de felicidade, apesar das circunstâncias, apesar dos desafios que nós estamos a viver, já tocou aí algumas ideias interessantes, nomeadamente a ideia de felicidade como caminho. Quer explorar um pouco mais isso? Um dos conceitos que está também presente no próprio livro, naquilo que estávamos a falar, como uma obra que representa até esse caminho para a felicidade, é este conceito de liberdade, ou seja, concebemos que a estrutura básica da existência é a liberdade, tal qual como escreveu Jaspers e outros autores também defenderam, que é a capacidade que o ser humano tem de decidir e optar a cada instante naquilo que é a opção vivencial que deve adotar. Esse lance de caminho de felicidade ou não é a capacidade que nós temos de podermos seguir aquilo que é determinista, fatalista, ou que a vida também nos empurra muitas vezes a nos confrontarmos, e que nos permite ou libertarmos-nos daquilo que nos de alguma maneira aprisiona, ou termos a capacidade de nos ultrapassarmos a nós mesmos e irmos além dessas barreiras ou prisões que nos criam, ou que criamos a nós mesmos na maior parte dos casos. Por isso, aqui o conceito de felicidade está muito relacionado com a nossa capacidade de vivermos e de coexistirmos com estes dois polos de determinismo e de liberdade, estes polos magnéticos que são comuns à existência humana e que simultaneamente também permitem que as pessoas conciliem um equilíbrio entre a sua própria natureza e a história que vivem. Por isso, quer
queiramos ou não, temos que fazer escolhas. E as escolhas, em muitas pessoas, recaem sobretudo na preservação e manutenção do determinismo, do fatalismo, daquilo que elas próprias acham que estão condenadas a fazer e a ser. Quando a escolha humana pode ser muito mais do que isso. Pode ser muito além disso e atingir precisamente o seu próprio conceito de liberdade, e essa liberdade é felicidade. Muito interessante essa questão de quase estrutural, como diz, citando o Jaspers, um grande autor existencialista também, psiquiatra, da liberdade como algo estrutural, como algo que tem a ver, vi pela associação que fez, tem a ver com escolha e decisão, com o estar num polo ou determinista ou de realmente afirmação e autoria da própria vida. Mas aí podemos pensar como desenvolver, se a liberdade está associada à escolha e ao poder de decisão, como desenvolver esta capacidade afirmativa e de emancipação do próprio ser humano, de poder ser autor da sua própria vida, de poder, eu costumo dizer em relação à liberdade, de poder tomar posse da liberdade, de poder tomar posse da sua própria liberdade. Como fazer este caminho de desenvolvimento, de amadurecimento, para que a pessoa possa fazer, realizar as suas escolhas efetivas e, se calhar, por aí poder ser também mais feliz nesse sentido. Faz sentido? Faça a redundância. Em primeiro lugar, as pessoas precisam querer, ou é importante querer assumir para elas essa capacidade, ou seja, esse repor a capacidade e o poder que têm para assumir essa mesma liberdade. Portanto, tem que haver um centralizar novamente desse poder, um recentrar-se em si mesmo. Recentrar que não é sinónimo de egoísmo, nem de egocentrismo, nem de a pessoa deixar de ver aquilo que está fora de si. É simplesmente a pessoa assumir que tem necessidade de agir e que precisa de fazer escolhas e que precisa tomar consciência a cada momento que pode conciliar várias áreas, pode conciliar várias perspectivas, pode fazer aquilo que sente vontade de fazer e ao mesmo tempo aquilo que de alguma maneira sente obrigação em fazer ou que é determinado externamente e que muitas vezes as pessoas têm dificuldade em conciliar, precisamente porque há uma tendência natural em as pessoas abdicarem daquilo que verdadeiramente as faz sentir bem, em prol daquilo que é a obrigação, aquilo que é a pressão social e moral e que de alguma maneira é incutido ou externamente ou pela própria pessoa. Portanto, o livro também reflete isto, funciona como uma mensagem de esperança nesse reencontro com o eu individual e o eu coletivo, por consequência ou por inerência também, na medida em que reflete esta procura constante da consciência de nós mesmos, do que somos, do que fazemos, do que procuramos evoluir, do que podemos evoluir. Portanto, aqui, evolução é que é o verdadeiro sinónimo de felicidade. E é este caminho de evolução que é o caminho possível para atingir a felicidade e que é diferente, claramente, para cada uma das pessoas. Isto em oposição também à estagnação, à inércia e à ausência completa de atitude ou de proatividade em construir essa mesma evolução. E se calhar a apatia também vemos muitas vezes antes mesmo disto que nos aconteceu, deste grande desafio que nós estamos a viver na atualidade, nós já assistíamos a uma certa apatia das pessoas, parece que estavam entregues a um correr da vida, não é? Havia ali uma velocidade, estavam um pouco descentradas de si, não é? Para pegar nessa ideia de centralidade que a Lourdes falou, quando realmente o importante é poderem
eu costumo dizer, cair em si, encontrarem realmente o seu eixo, não é? Este poder que vem do centro, não é? Este poder que vem do centro, eu, quando estava a falar, estava a imaginar a ideia de que uma roda só tem força e só pode andar quando tem o eixo bem definido, não é? O eixo é o centro que dá a força do movimento, não é? E é quase como se nós seres humanos também fôssemos assim, não é? Temos que encontrar o nosso eixo, temos que encontrar a nossa estrutura para poder caminhar. Ó Lourdes, mas já falou aí um bocadinho por alto do livro, mas ainda não o mostrou. Eu gostava que o mostrasse. Conseguem ver. Ora, inclina aí mais um bocadinho, se calhar colocar um bocadinho de lado. Os pilares da felicidade. Assim já se vê mais ou menos. Ok. Os pilares da felicidade, de Lourdes Neves, fica aqui a referência. Eu ainda tenho que adquirir o meu, qualquer dia encomendo. E ele chega rapidamente à casa de quem o desejar. Esta questão da centralidade, esta questão da relação entre o eu, uma dimensão do eu individual e coletivo que não está dissociado, não é? É importante, não é? Se calhar só podemos ser felizes se formos felizes em conjunto com os outros, não é? Isto se calhar faz-nos pensar se em momentos como estes que nós estamos a viver, muito desafiantes, completamente inéditos e inesperados por todos nós, se nós podemos construir um presente e um futuro onde caiba a felicidade. Será que podemos? Como fazer isso? Como em alturas de crise, em alturas de grande transição, de ruptura, não é? Há claramente um antes e um depois de tudo isto que nós estamos a viver. Como construir estas bases e, se calhar, os pilares da felicidade? A ideia de pilares é muito interessante, porque dá aqui uma estrutura, não é? Sim, é exatamente esse conceito que está aqui. Ser feliz ou atingir esse caminho de evolução para a felicidade não é atingir aquela crença de que está sempre tudo bem, ou que a vida corre sempre tudo bem, ou que está tudo perfeito à nossa volta, ou connosco, não é. Às vezes as pessoas têm essa ideia errada, não é? Felicidade é isso que significa, porque eu tenho lido também bastante algumas reflexões, mesmo em alguns jornais, como é o caso do Público, em relação àquilo que é a própria educação que se tenta defender que é defendida por muitos pais, dos filhos viverem aquilo que eles sabem, que é a felicidade, e que isto não lhes permite ter a resiliência e as estratégias adequadas para lidar com crises ou dificuldades ou adversidade. Não é disso que nós estamos aqui a falar, não estamos a falar daquilo que é a ausência de obstáculos ou daquilo que é a adversidade humana, pelo contrário. Nós estamos a enquadrar aqui, eu enquadro aqui este conceito de diversidade precisamente como uma crença que permite, uma crença interna, uma representação que permitirá que a pessoa seja capaz de de evoluir num sentido de consciência superior àquele que está. Portanto, a diversidade permitirá precisamente um estado de evolução crescente e que nesse estádio passaria, isto também é a resposta àquilo que o Vitor estava a perguntar, passaria por várias fases, vários estádios. Os pilares da felicidade aqui representam esses estádios de evolução, portanto, cada um deles é suficientemente complexo de ser atingido e em cada um deles nós passamos precisamente pela dualidade humana, por essa vulnerabilidade humana, foi o que disse. Por essa dualidade humana. Cada um desses estádios representa precisamente aquilo que é o equilibrar da dualidade. Dualidade, eu percebi vulnerabilidade, ok, dualidade. E da vulnerabilidade também. Porque passar para um nível de consciência superior é preciso expor-se, é preciso permitir-se, é preciso
aceitar que ser vulnerável a isso não é uma é fraqueza. tornar-se mais forte também. Não é uma fraqueza. É interessante, e é interessante reforçarmos esta ideia que felicidade não está ausente das coisas, de todas as coisas que a vida tem, não é? E associando à primeira ideia-chave, e quase como se fosse um eixo que trouxe a ideia da liberdade, é poder passar pelas coisas da vida e não ficar preso, não é? Dar continuidade, ir além, superar-se, não é? Nós podemos ter obstáculos, a condição humana é inerente, não é? Nós sabemos que um dia vamos morrer, nós sabemos que somos sujeitos ao sofrimento e à dor, mas se calhar poder ser feliz, poder tomar posse da sua liberdade, é poder viver o mais plenamente possível, não é? Eu costumo dizer que a vida inclui todas as cores. Quando queremos só uma, estamos a limitar muito a nossa criatividade, não é? Então tem as cores mais alegres, mais positivas. Diga, Lourdes. E a dizer que muitas vezes o grande desafio que as pessoas têm também é conseguirem ir além daquilo que existe de dogmas em termos sociais, em termos culturais, na sua própria educação, influenciada pelas pessoas que até são próximas da sua própria família. Muitas vezes aqui o conflito surge precisamente em fazer face àquilo que é pressão externa e conseguir simultaneamente a pessoa sentir aquilo que a preenche, que a completa, que a faz sentir de uma forma mais plena, uma forma complementar, acima de tudo, mais do que complementar, porque também falo neste conceito aqui no livro, que mesmo na relação com outra pessoa, nós não conseguimos ter uma relação plena com outra pessoa se nós próprios não estivermos plenos daquilo que é um sentimento de amor próprio e que nos permita depois complementar aquilo que o outro poderá também desenvolver-se na minha presença e vice-versa. Portanto, se eu conseguindo fazer isso, claramente que o outro é um acréscimo. De outra forma, com muito mais facilidade, a existência com outra pessoa, mesmo se estivermos a falar de uma relação de casal ou uma relação mais íntima, torna-se bastante difícil, porque há falhas que a pessoa encontra na outra parte e que, na verdade, precisa de, naturalmente, preenchê-las e desenvolvê-las antes mesmo de estar com essa outra pessoa. Por isso e isto não caindo num outro polo, lá está, não oscilando nestes polos de individualismo ou egoísmo e o outro de dependência. E há muitas pessoas que caem com frequência também nesta dualidade. Para não precisarem de outros, optam por criar condições para estarem sozinhos e para afastar outros, sobretudo quem os faz verdadeiramente felizes, não percebendo que essa complementaridade é possível, desde que a pessoa também faça as escolhas e investimentos nas pessoas que lhes permitem efetivamente sentir isso e que demonstram esse tipo de sentimento e que não andam à procura de mais do que apenas partilhar esse sentimento. Mesmo o conceito de amor que a maior parte das pessoas tem é um conceito em construção, um conceito em evolução. Sim, e tínhamos nós a capacidade de não fechar o amor num conceito, não é? Porque às vezes nós tendemos a querer agarrar o amor e fechá-lo ali num conceito muito bem arrumadinho para nós, mas o que o amor quer é liberdade e quer abertura e diálogo. Estava a pensar... É preciso as pessoas permitirem-se isso também. E permitirem-se isso, e estarem abertas, não é? Estarem abertas e disponíveis. Estava a ouvi-la e estava a pensar que realmente pensando um pouco em algumas propostas que vamos ouvindo por aí, que vamos vendo um pouco também neste culto da felicidade, que não é isso que nós estamos aqui a falar, não é? Mas nós sabemos que há muitas, como é que se diz,
há uma expressão, eu vou adaptar aqui, havia um grande psicanalista que se chamava William Reis, que dizia que havia muitos vendedores de liberdade ou de felicidade, não é? E nós vamos vendo um pouco por aí. Não é disso que nós estamos aqui a falar, é de um processo, como diz, de evolução, de aprendizagem, de caminho, mas às vezes nós ouvimos e vemos aí algumas propostas quase como se desligassem as pessoas do mundo, quase como se criasse a ilusão de que para ser feliz tem que ser feliz fora deste mundo, ou restringir as coisas do mundo, não é? Quando o grande desafio é como viver as coisas do mundo sem se deixar capturar por elas, não é? E ao mesmo tempo atingir-se o amor e outros estádios que permitam à pessoa verdadeiramente transportar-se para essa felicidade. As pessoas optam mais uma vez por atingir um destes eixos, que é ou a dimensão material ou esta dimensão mais relacional, chamamos-lhe assim, e como tal, ou conseguem ou conseguem fazer outra. É muito difícil na existência humana a pessoa, de uma forma natural, conseguir atingir um dito equilíbrio nesta polaridade, nesta dualidade. Ou, de facto, se compromete consigo próprio trabalhá-la e entende, como aparece mesmo numa das mensagens do livro, no primeiro, em relação à introdução, antes mesmo do primeiro pilar, que aqueles que não aprendem nada sobre os factos agradáveis das suas vidas acabam por forçar a consciência cósmica a que os reproduza tantas vezes quanto seja necessário para aprender o que ensina o drama do que aconteceu. Ou seja, o que nos para aprender o que ensina o drama do que aconteceu. O que negas te submete, o que aceitas te transforma. Tal como dizia o Jung, o Carl Gustav Jung, que também defendia esta perspectiva de que se eu não vejo aquilo que se repete da minha vida, se eu não vejo aquilo que é diferente, se eu não vejo aquilo que quem está à minha volta me tenta mostrar também, se eu não vejo a repetição dos padrões, se eu não vejo aquilo que é diferente também nesses mesmos padrões que da minha própria existência, eu não consigo fazer nada de verdadeiramente diferente, a não ser repetir padrões ao longo de toda a existência. E por vezes aparecem pessoas, situações que permitem até sentir e viver as coisas de uma forma muito diferente, e nós acabamos por as perder e perder a capacidade e a possibilidade de fazer as coisas de maneira a que nos sintamos melhor com aquilo que somos. E entrarmos numa lógica de anestesia ou de inércia ou de acomodação desde muito cedo. Fala-se também cada vez mais neste adormecimento desde uma faixa etária muito precoce. O sentimento de impotência e incapacidade das pessoas, que é mais provável acontecer numa fase mais adiantada do envelhecimento humano, vermos pessoas com 40, com 50 anos, com 50 e poucos anos, a terem uma perspectiva completamente determinista, que nada podem mudar mais em relação à sua vida, que as coisas estão como estão e é o que é possível, e é aguentar, pode esperar pelo carcereiro que virá no final do tempo. Eu costumo dizer que isso, uma vez ouvi numa palestra, acho que foi de um psicanalista brasileiro, que acho que foi o António Muniz de Rezende, que é um grande psicanalista que já esteve cá em Portugal, que dizia, ao ouvi-la falar, as pessoas que entram nesse padrão sofrem do complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu serei assim, serei sempre assim. Gabriela. Eles usam essa expressão. Eu sou assim, quem quiser que se adapte à minha forma de ser e de estar.
ainda que isso até magoe pessoas que verdadeiramente investem e que cuidam dos próprios que sentem isso. Portanto, é um sofrimento também para o próprio, essa ausência de consciência de que pode fazer diferente por si mesmo, também cria muito sofrimento. Não, muito mais do que aquilo que seria o salto de sair desse mesmo modo de funcionamento. Só se explica pelo medo, o facto da pessoa manter esse mesmo modo de funcionamento. De outra forma, não se explica como é que a pessoa mantém isto no tempo e anos a fio, até ao final do seu percurso de vida, por vezes. Portanto, reside aqui a escolha se nós queremos isto mesmo para nós, se é isto que queremos manter para nós, ou se estamos mesmo a tempo, numa fase do nosso processo de vida em que nós vemos tanto na nossa volta que nos faz pensar também o que é que fazemos, o que é que andamos a fazer e o que é que outros fazem. Vale a pena pensar também o que é que nós queremos para a nossa vida ao longo do tempo, e aquilo que às vezes não fizemos de conta que não ouvimos, ou que já nos disseram e nós ignoramos e desvalorizamos, ou e se calhar era a mensagem certa. Ou que sentimos e não soubemos escutar, não é? Estava aqui a ouvi-la, mas realmente nós vivemos aqui várias dualidades, não é? Se por um lado há aqueles que estão na apatia, na inércia, como eu disse, no possível complexo de Gabriela, há outros que estão também na ânsia da procura de uma felicidade, não é? Se calhar, há uns tempos na nossa sociedade, agora com esta questão da pandemia, se calhar muita coisa vai mudar. O eixo está-se a situar, não é? Mas nós vivíamos, de certa forma, algumas pessoas interiorizavam a obrigação de serem felizes, não é? Quase como se fosse uma obrigação. Era o que chamavam os imperativos da felicidade. E nós ouvíamos muitas vezes a questão que foge um bocado a esse trabalho mais pessoal, que está a dizer, e profundo, e de evolução. O imperativo era: seja feliz, seja autêntico, seja belo, tenha sucesso, tenha autonomia, seja o próprio, seja você mesmo, não é? E as pessoas ouviam estes quase slogans, mas depois andavam perdidas, andavam desorientadas, andavam na corrida, numa busca, às vezes muito fora, não é? Tudo muito fora destes ideais, haviam estes ideais do eu, não é? Mas depois não havia grande transformação, não havia grande evolução, como diz, não é? No entanto, a nossa sociedade às vezes ainda pede isto, quase como se não permitisse, às vezes nós podermos falhar, às vezes nós podemos sentir-nos tristes e podermos, apesar disso, podermos ser felizes. Irmos além. Faz parte até da valorização do tempo em que a pessoa está feliz, alegre e a sentir-se plena de amor e daquilo que permite dissolver também o outro lado dessa dualidade. Agora, tudo isto é melhor do que simplesmente achar-se que nada há a fazer, que nada há a alterar, que nada há a mudar, e que tudo aquilo que existe é apenas aquilo que existe, nada mais do que aquilo que existe. Toda esta inércia, a ausência em absoluto de consciência da ação e de atitude e de falta de liberdade. Na verdadeira acessão da palavra, é algo que vai matando aos poucos a pessoa que vive nessas condições. E na maior parte das vezes é disto apenas que se trata. A pessoa não se permitir fazer aquilo que sente realmente vontade e desejo e necessidade, e acaba por estar constantemente focado naquilo que são escolhas determinadas muitas vezes por outros ou externas a si mesmo, e achando ou convencendo-se que está a fazer escolhas próprias. Portanto, isto este exercício mental, afinal, o que é que eu estou a fazer a mim mesmo, é um exercício que é importante ser feito. Todo o livro tem
tem muitos exercícios que têm a ver com este processo de consciencialização em cada um destes pilares e até chegar a este ponto de autenticidade, que eu estou a ser verdadeiramente autêntico comigo próprio. Quando nós não conseguimos fazer isso, cria-se outro tipo de estratégias internas e para o exterior, de arrogância, de prepotência, de alguma pretensa sabedoria em relação àquilo que é o certo para si, que outros nada têm a ver com isso. Portanto, com muita frequência, quando a pessoa não está nesse caminho, tem este tipo de reações, tem este tipo de sentimentos, tem este tipo de posicionamento, como uma forma naturalmente de se defender a si mesmo e de se defender aquilo que é uma ferida aí aberto que não cicatriza porque a pessoa também não permite que cicatrize. E isto implica, como em algumas situações, claramente, mudar relações, mudar pessoas que se têm próximo, investir noutras, fazer escolhas diferentes, investir pessoas que já verbalizaram outros tipos de sentimentos, que partilharam, que investiram e que não se valorizou ou que não se investiu ou que se tem que priorizar de outra forma. Portanto, nunca é uma questão de não acreditar em ninguém ou não ou deixar de investir em todos. Poder encarar a vida, não é? Poder encarar a vida. Como uma escolha mesmo até em relação aos investimentos que se fazem a outros. E a cada momento perceber que essas escolhas nos podem trazer também esse reencontro com a sua própria autenticidade. Lourdes, as emoções estão a ser verdadeiramente conversáveis, mas nós estamos quase a chegar ao fim. Vou desafiá-la com mais algumas perguntas. Se pudesse, se for possível, também para as pessoas ficarem um pouco mais curiosas em relação à sua obra, se pudesse elencar os pilares da felicidade que desenvolveu, que trabalhou, seria importante para nós termos essa ideia de estrutura. Então, toda a estrutura, neste caso da pessoa, assentaria, e vou dizê-lo pela positiva, naturalmente, naquilo que é o amor próprio, em primeiro lugar, e é o primeiro pilar que alicerça todos os outros. Depois, o da aceitação de si mesmo, em oposição ao perfeccionismo ou a uma tentativa de ir ao encontro daquilo que é pressão de outros. A empatia, que permite simultaneamente não cairmos numa situação oposta à falta de conexão com outros, o amor incondicional, a autenticidade, que falei há pouco, e este exercício constante, não nos estarmos a enganar a nós mesmos, dizermos que não gostamos ou que não queremos, quando queremos verdadeiramente, estamos em negação absoluta em relação a isso. É compaixão, esta capacidade de conseguirmos estar em coexistência com o outro e com tudo que está à nossa volta. O propósito que atingimos na vida e na existência, e a capacidade de nós conseguirmos integrar depois a relação com todos os outros pilares anteriores, e simultaneamente lidar com a nossa sombra. E conseguirmos o lado mal amado, às vezes. Que ao potenciá-lo permitirá fortalecermos também esta repressão e esta negação constante daquilo que somos, e que nos impede muitas vezes de sermos mais com aquilo que podemos ter em aberto dentro de nós, e se lhe permitir dar essa verdade também. Finalmente, esta transição entre a mente individual e coletiva, ou seja, este processo individual feito, que permitirá
uma transição também para o coletivo, para uma existência coletiva mais positiva, mais funcional, em que todos estes pilares também existiriam nesta interação. Por isso, isto seria o caminho para que no coletivo também nós conseguíssemos fazer o mesmo. Por isso é que facilmente se vê os níveis e as consciências serem tão diferentes entre todas as pessoas que estão à nossa volta, em função também daquilo que conseguem ver em cada um destes pilares. Temos aqui uma base bem interessante e bem importante para edificarmos um ser humano mais evoluído e em expansão, e se calhar mais amoroso também consigo e com os outros. Agora uma última pergunta. Para si, felicidade é? É escolha, é a capacidade de escolha daquilo que me faz sentir bem, daquilo que eu quero verdadeiramente. Não é daquilo que eu acho que é o melhor num determinado momento, porque não vai criar problemas. Isto de uma forma mais simples, mas mantendo também este exercício de liberdade que estivemos a falar desde o início. Muitas vezes ser feliz também implica coragem. Coragem das pessoas conseguirem fazer aquilo que para si seria mais importante. E isto, na maior parte das vezes, é conciliável com grande parte das outras situações que a pessoa vive, nomeadamente em termos profissionais. E é uma questão de coragem de aceitar isso mesmo. Coragem e poder de escolha. Fica aqui uma grande mensagem para o final, para quem nos esteja a ouvir. Lourdes, não sei se quer deixar alguma mensagem, acrescentar alguma coisa para as pessoas que nos estejam a ouvir. Uma mensagem final muito curta, que sempre que nós conseguimos fazer isto, ou seja, recordar que podemos ser simultaneamente a arte e o artista da nossa própria história, talvez consigamos não esquecer quem somos e que somos verdadeiramente a semente desse milagre e o próprio milagre em si mesmo. Podermos ser artesãos da vida, não é? Artesãos da vida individual e coletiva. Lourdes, foi um gosto, um grande abraço. E realmente foram emoções conversáveis, isto passou muito rápido. Obrigada. Foi realmente muito prazeroso. Até à próxima, um abraço grande. Obrigada, para si também. Obrigada.